E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula hoje e dessa vez eu quero falar com vocês sobre as operações com os números inteiros envolvendo potenciação. Vamos lembrar o que é potenciação, né? Eu vou falar aqui um exemplo assim para vocês, que imagine que eu tivesse hoje, tá? Eu tivesse então R$2, tá bom? Tenho R$2. E esses R$2 eu quero dobrá-lo a cada ano, tá bom? Eu vou dobrar esses R$2 a cada semana, tá bom? Cada semana eu dobro esses R$2, ou seja, eu tenho o dobro dele. Então, 2 vezes esses R$2 eu vou ter quanto? Eu vou ter 4, certo? Mas eu vou fazer isso durante 10 semanas, tá bom? Então, eu vou dobrar isso durante 10 semanas. Eu vou dobrando esses R$2, ó. Vou ter que repetir isso 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ó, então, eu tive que fazer isso 10 vezes para dobrar esses meus R$2 que eu tinha lá no início, tá bom? A pergunta que eu faço é, se eu ficar dobrando esses R$2 que eu tinha no início, nessas 10 semanas, quanto que eu vou ter no final? Essa é a pergunta. Bom, a gente pode fazer isso da seguinte forma, ir multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente pode fazer assim, não é? Uma maneira mais provável de fazer é assim, a gente pegar e sair multiplicando. Por exemplo, 2 vezes 2 eu sei que é 4, aqui vai dar 4. Aí eu vou ter que multiplicar esse 4 agora com o 2 de novo, ou seja, 4 vezes 2 vai ser 8. Então, ó, esses 3 agora aqui vão ser 8. Certo? Aí eu vou multiplicar mais uma vez pelo 2, 2 vezes 8, 16. Beleza? 16, eu vou multiplicar esse 16 agora com outro 2, 32. Beleza? Mais uma vez multiplicando por 2, vai dar 64. Por 2, de novo, 64 vezes 2, 128. De novo, vezes 2. E agora? 148. Vai fazendo a conta de cabeça aí junto comigo. Ok? 148 não. 120, estava 128, não era? 128. O dobro de 120 é 240. 240 de 8 é 16. 256. Beleza? Aí, vamos lá, por 2 de novo. 256 vezes 2 vai dar quanto? O dobro de 250 é 500. 500 de 6, né? 256. De 6 é 12. Então, vai dar 512. Beleza? De novo, por 2, 2 vezes 512. Aí, se ficar na dúvida, pode fazer. Ó, 2 vezes, está ficando muito difícil? 2 vezes 512. Vai dar 4. Aqui 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 5 é 10. Deu 1024. Então, olha só, a resposta é a seguinte, que se então eu fizer essa multiplicação, né, durante todas essas semanas aí, as 10 semanas, tá? Lembrando que eu repeti isso em 10 semanas. O resultado final vai ser 1024. Ó, então, em resumo, o que eu posso dizer, gente? Vou apagar aqui para colocar o nosso resuminho. Eu posso usar esse tipo de
de conta, que eu faço várias vezes a mesma multiplicação, falando que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 Quantas vezes que eu fiz isso? 10 vezes. 10 vezes. Eu repeti esse 2. Eu posso escrever isso como 1024, que é o resultado. Ok? Para lembrar vocês que eu não precisava ficar repetindo o 2 várias vezes. A gente pode também agora lembrar que no ano passado vocês estudaram sobre potenciação. Então, eu posso escrever esse 1024 também, né, de uma outra forma. Eu posso escrever o 1024 assim, ó. 1024 é a mesma coisa que... Quantas vezes eu repeti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser o 2 elevado a 10. Beleza? O 2 elevado a 10 para a gente já é conhecido, esse número, que agora a gente também pode direto relacionar com o 1024. E a gente agora precisa saber, lembrar o seguinte, que todo número eu posso escrever como o 2 elevado a 10, ele tem essas partes nele aqui, compõem. O número 10, ele é o expoente, que a gente chama, tá? Ele é o expoente, número 10, que está com a cor vermelha aí nesse desenho aqui embaixo. Então, ó, o expoente é 10. A gente chama disso. A base, que é o que está em cor azul escuro, é o 2. A base, ele fica na base mesmo, ele fica na parte de baixo. A gente fala base por isso mesmo, ele fica na base, na parte de baixo. É o 2. E o 1024, que foi o resultado, que está com a cor verde ali mais clara, mas eu não vou ter, eu só vou ter mais escuro, é o valor da potência. A gente chama de potência, tá bom? Se eu perguntasse então para você assim, qual é o valor, não de 2 vezes 2 vezes 2, não do 2 elevado a 10, mas do menos 2 elevado a alguém, um número negativo. Lembra que a gente na semana passada estudou sobre os números, a multiplicação e a divisão de números negativos? Então, hoje eu quero falar com vocês e fazer essa pergunta que está aí na página 34. Qual é o valor de menos 2 elevado a 8? E de menos 2 elevado a 9? E de menos 2 elevado a 10? A gente já sabe quem é o 2 elevado a 10. Concordam? Ó, aqui em cima a gente calculou 2 elevado a 10. Mas é bem diferente de menos 2 elevado a 10. Ó. São coisas bem diferentes. Porque na parte de baixo desse tem um negativo e no outro não. Vamos então descobrir juntos qual vai ser o valor de menos 2 elevado a 8? Eu vou começar pensando com você que menos 2 elevado a algum número, por exemplo, o 1, significa que eu vou repetir o menos 2 quantas vezes? Somente uma vez. O expoente mostra quantas vezes eu repito. Então, olha, no expoente aqui é 1, quer dizer que eu vou repetir o menos 2, que é a base. A base é tudo isso, inclusive o negativo, tá? Eu vou repetir quantas vezes? Só uma. Menos 2, só uma vez. Beleza? Uma vez. Igual tá aqui em cima no expoente mostrando, uma vez só. Agora eu vou fazer menos 2, tá? Elevado a quem? 2. Vou aumentando o expoente para a gente ver até onde vai. O objetivo é chegar aqui no elevado a 8, tá certo? Então, ó, menos 2 elevado a 2 vai ser quem? Vai ser menos 2. Vou colocar entre parênteses porque são números negativos, que eu vou multiplicar um pelo outro.
Por que eu coloquei menos 2 e menos 2, gente? Porque a base é menos 2. E por que eu repeti duas vezes a base? Porque eu repeti duas vezes. Porque duas vezes é o que está escrito lá no expoente, ó. Duas vezes é o que está aqui em cima. Beleza? Esse 2 ali. Então, olha, dá pra gente fazer essa multiplicação? É possível fazer? Quem vai ser menos 2 vezes menos 2? Vamos lembrar? Multiplicação de número negativo com outro número negativo. Acontece o quê? Fica mais. E 2 vezes 2 é 4. Tudo bem? Então, ó, deu um número positivo. Vou colocar ele com a cor azul. Mais 2. Lá no outro, eu vou colocar ele com uma cor vermelha, porque deu negativo, tá bom? Então, vai ficar lá no outro, eu vou colocar vermelho. Menos 2. Foi o resultado primeiro, beleza? Agora, olha lá, vamos fazer o próximo. Vai ser menos 2 elevado a quem? Eu estou aumentando o expoente, ó. Menos 2 elevado a 3 agora. Qual vai ser o menos 2 elevado a 3? Vou subir um pouquinho aqui, a gente vai até o menos 8. Menos 2 elevado a 3. Aí eu repeti o menos 2 uma vez. Vou repetir o menos 2 outra vez. E vou repetir o menos 2 outra vez. Quantas vezes eu repeti? 3 vezes. 1, 2, 3. O mesmo número que está no expoente, ó. Lembra disso sempre, hein? O número que está no expoente é o número de vezes que eu vou repetir a base, que é o menos 2. Faz aí a continha. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bom, pode pensar no sinal primeiro, ó. Menos vezes menos vai ficar como? Você já sabe que esse menos e aquele outro menos ali vai ficar como? Vai ficar mais, tá bom? Ó, aqui você já sabe então, ó, que aqui vai dar mais. O sinal, tá? Só o sinal. E aí depois vamos ter que multiplicar por aquele outro menos. Vai ser mais vezes o menos. O que vai dar como resultado então final aqui pra gente? Vai aparecer o mais vezes menos. Ficou negativo. Sinais diferentes é negativo. E o resultado? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, ó, percebe esse finalzinho aí, hein? Multipliquei, tá? Fiz essa multiplicação aí. Porém, o resultado de menos, menos e menos, o que aconteceu? Deu menos no final, deu negativo. É como se eu tivesse feito aqui, ó, menos e menos, ficou mais. E o mais vezes menos, mudou de novo o sinal. Cada vez que eu multiplico, ó, muda o sinal. Aqui era menos. Quando eu multipliquei com esse, virou o quê? Mais, não é? Quando eu multipliquei ali, ficou assim, ó, mais. Aí depois eu multipliquei agora esse mais com o menos. O que aconteceu? Aí apareceu o menos. Certo? Ó, parece que ele só mudou. Ó. Foi menos, mais, menos. Cada vez que eu multiplico o menos com o menos, ele muda, inverte o sinal. Certo, gente? Agora lá, vamos fazer o próximo, hein? Vamos acelerar aqui que a gente vai até o 8. Vamos lá, vamos fazer mais rápido agora, hein? Vou fazer menos 2 elevado a 4. Vai ser quem? Vai ser menos 2 vezes menos 2. Vamos ver se vai dar espaço, né? Vezes menos 2 vezes menos 2. Repetir quantas vezes? 4 vezes, porque é o expoente. O expoente é 4. Não está parecendo muito um 4 não, mas vai... Dá para entender, né? É 4. Vou apagar aqui que eu sou meio perfeccionista. Apesar de não estar perfeito, eu gosto de que apareça para vocês aí da melhor forma possível, né? Então é 4, ó. Uou, agora sim, esse 4 aí ficou show. Vai lá, ó. Menos 2, então, vezes menos 2, eu já sei que vai dar mais, menos e menos, mais aqui.
Ó, então, só esses dois aqui já vai aparecer quem? Pra gente. Mais. E esses outros dois aqui, quando eu multiplicar, ó, menos 2 com menos, vai ficar como aqui? Mais também. No final, eu vou multiplicar quem por quem? Mais vezes mais. Ou seja, o resultado vai ter que ser mais. Concorda comigo? Multiplicar um número positivo com outro positivo fica positivo. Agora vamos multiplicar os números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha, eu já sei que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, o resultado é mais 16. Mais 16. Beleza? Olha o que está acontecendo, hein? Presta atenção no que está acontecendo aí, ó. Foi menos 2 mais 4 ali em cima, né? Não sei por que apareceu esse 2. Aqui é 4. Depois apareceu menos 8, depois apareceu mais 16. Qual vai ser o próximo, hein? Qual você acha que vai ser o próximo, hein? Quer pausar aí o vídeo para tentar fazer antes? Pausa aí então, vê se você consegue descobrir qual é o próximo. Fazendo, hein? Não olha no livro não, faz aí. Então pausa o vídeo aí e vou esperar você, hein? Beleza, ó, você fez aí então, pausou. Vamos ver como é que ficou então, hein? Menos 2 agora, elevado a quem? A 5, não é isso? Eu vou subir um pouquinho aqui a tela. Menos 2 elevado a 5. Qual vai ser o resultado disso, gente? Vamos lá. Menos 2 vezes menos 2. Repetir, eu vou ter que repetir 5 vezes, vai ficar muito grande. Pronto. Vamos lá, repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora como que vai ficar? Ó? Menos com menos, mais. Esse mais aqui, ó, aqui vai ser menos e menos vai dar mais. Lembra? Quando eu multiplicar pelo outro menos, vai ficar o quê? Então, ó, multiplicando agora esse mais com esse menos, né? Vamos fazer assim, ó, menos e menos de novo, mais, né? E o último ali vai ficar menos sobrando, ó. Aqui é só menos, sobrou. Então, ó, mais vezes mais fica positivo. O mais vezes esse menos aqui vai ficar como, ó? O resultado do sinal, né? Só o sinal primeiro. Mais e menos, sinais diferentes. Então, vai ficar como? Negativo. Então, vai ser menos aqui em cima. Menos. Ok? E a multiplicação? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. A gente fez essa conta agora há pouco ali. Então, só estou agora fazendo 2 vezes 2 vezes 2, aparecendo os próprios números que a gente já multiplicou antes. Certo? Então, vai ser menos 32. Ok? Estamos chegando lá. A gente quer chegar no 8 e 9. Então, ó, menos 2 agora elevado a 6. Já dá para imaginar o que vai acontecer? Ó? Dá uma olhada lá para cima. Todos os que foram aqui em cima, o que você consegue observar que está acontecendo? Ó? Aqui era 1, o expoente foi negativo. Aqui era 2, o expoente foi positivo. Aqui era 3, o expoente foi negativo. 4, expoente positivo. Parece que ele está alternando, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. Aí o 5 foi negativo. Qual que você acha que vai ter que ser esse agora? Positivo. Né? Então eu já sei que vai ser positivo. Vou ter que fazer menos 2 vezes menos 2, aquela coisa toda. Repetir as 6 vezes.
Só que agora eu já estou começando a economizar agora a conta. Já dá pra gente ser um pouquinho mais esperto do que a conta e falar assim, ah, eu já sei qual vai ser o sinal. Qual vai ser? Positivo, direto. Tem que ser positivo, porque está alternando ali, ó. Uma vez é negativo, outra vez é positivo. Então já sei que é positivo. Não preciso nem fazer mais aquela conta toda lá para saber qual é positivo e negativo. É só eu olhar o expoente, ó. Aqui foi 6, 4. Quando foi positivo, foram esses números, ó. 6, 4, 2. O que é o 6, 4 e 2 tem em comum, gente? O 6, 4 e 2 são todos números o quê? Pares, não é? 6, 4, 2 são números pares. Então, sempre que o expoente for par, o que vai acontecer? O resultado vai ser positivo. Ó. Agora lá, ó, a multiplicação em 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Percebe que esse 32 apareceu no anterior, só que era negativo. Porque não era 2 elevado a 5, quer dizer que eu repeti 5 vezes. Daqui eu fiz só o 2 elevado a 6. Ou seja, foi só mais uma vez que eu multipliquei, né? Aqui em cima está repetindo 5 vezes, e esse aqui de baixo está repetindo 6 vezes. Só mais uma vez que ele repetiu, não é? Então eu posso aproveitar também o resultado do anterior, que é 32, só multiplicar por 2. 2 vezes 32, 64. Ó, tá ficando mais fácil agora, hein? Já estamos chegando lá no resultado e está ficando mais fácil. Porque agora você tem que fazer 2 elevado a 7 e 2 elevado a 8 e 9. Vamos fazer agora de cabeça? Como que fica? Ó, 2 elevado a 7 tem que ser positivo ou negativo? Negativo, por quê? Está alternando. Uma hora é positivo, outra é negativo. E sempre que é ímpar, olha o que acontece. Menos apareceu aqui, ó. Quando era 5, apareceu menos 32. Quando o resultado foi 3, o expoente 3, qual foi o resultado? Negativo também, ó. Negativo. Quando o expoente foi 1, que também é ímpar, qual foi o resultado? Negativo. Então, ó, sempre que é o expoente ímpar e a base é negativa, né, como a gente está fazendo, está repetindo o quê? Negativo no resultado. Sempre é negativo quando o expoente é ímpar. Vamos lembrar, né, que o número ímpar e os números pares, pra gente, são sempre pares, os divisíveis por 2. 2, 4, 6, 8. Termina em 0 também, como 10, 12, 14, enfim, são todos os números pares. E os ímpares são todos os outros números, certo? Incluindo o número 1. Então, olha, dá pra gente agora imaginar direto qual vai ter que ser o menos 2 elevado a 7. Positivo ou negativo? Negativo. E ele vai ser quem? 64, que é o anterior, vezes 2, porque eu só estou repetindo mais uma vez, gente. Aqui eu repeti 6 vezes ó, a multiplicação aqui, mas agora eu tenho que repetir aqui quanto? 7. Só mais uma. Então eu só vou ter que multiplicar por menos 2 de novo. 64 vezes menos 2 daria o quê? Menos 128. Que a gente também já fez a conta lá em cima, nessa ordem aí, ó. Agora, menos 2 elevado a 8, 8 é par. Isso já me leva a pensar o seguinte, se 8 é par, então o resultado tem que ser o quê? Positivo, não é isso? Resultado aqui vai ser ó, positivo. Porém, positivo com qual valor? O número dele vai ser quem? Olha, no anterior não era 64, depois foi 128, então agora tem que ser o dobro de 128, vai ser 2 vezes 128, ou seja, menos 2 vezes 128. Negativo vezes negativo, vai ficar positivo agora. E aí, 128 vezes 2, a gente fez essa conta também, deu 256.
Se você quiser fazer aí também para conferir, ó. E o próximo é menos 2 elevado a 9, que é o que a gente queria chegar ao último. Menos 2 elevado a 9. Que vai ser quem? 256 vezes 2, só que agora aqui vai ser quem? Positivo ou negativo o sinal dele, gente? Lembra que a base, ó, a base é negativa, é menos 2. E o expoente é ímpar. O que significa isso? Negativo. Ok? Expoente é ímpar. Sempre que for ímpar, deu negativo, ó, todos os anteriores. Então vai ser o quê? 256, que era menos 2 elevado a 8, só que agora mais uma vez, vezes menos 2 de novo. 256 vezes menos 2 vai dar menos 512, não foi isso que a gente encontrou? Beleza? Então, ó, encontramos o menos 2 elevado a 9, que foi a pergunta feita lá em cima. Agora, isso tudo que eu fiz antes foi para mostrar para vocês. E chegar também no menos 2 elevado a 10, né? Ó, o menos 2 elevado a 10, a gente já tinha uma noção que o 2 elevado a 10 era o resultado que a gente encontrou lá no início, né? 1024. Lembra? E agora, se eu fizer aqui embaixo, eu já sei que o 2 elevado a 10 tem que ser quem? Um número positivo, não é isso? Então, ó, menos 2 elevado a 10, vou colocar verde primeiro, depois eu coloco outra cor. Ó, menos 2, então, elevado a 10, eu já sei que 2 elevado a 10 é 1024. O sinal dele é positivo ou é negativo? Porque agora é menos 2, né? Então vai dar mais 1024. Certo? E a outra pergunta que ele vai fazer lá é qual? Além dos valores que a gente acabou de encontrar aqui, que é o 1024, né? Então, ó, você já grava lá os resultados aí. Esse aqui foi menos 2 elevado a 8 foi 256, positivo. Menos 2 elevado a 9, ele foi negativo, e o resultado foi menos, tá, esse aqui agora, menos 512. E o outro, menos 2 elevado a 10, foi positivo, que a gente acabou de encontrar ali, que deu 1024. Beleza? Agora a pergunta 2 é, em que situação o valor da potência da base negativa resulta em um número positivo? Quando que a gente pode dizer que o resultado de uma potência, né, em que o expoente vai ser um valor que a gente vai escolher, a base vai ser negativa, igual foi ali, ó. Então ele está perguntando o seguinte, quando você tem lá um menos 2 elevado a alguém, né, em que situação o valor da potência de base negativa, que é o menos 2, resulta em um número negativo? Ou seja, quando foi que apareceu o mais aqui? Sempre que o expoente era quem? Era par. Não foi isso que aconteceu? Vamos olhar de novo, ó. Quando foi, a pergunta dele é, quando foi que o resultado, né, quando ele fala potência, ele está falando de quem? Do resultado, lembra? A potência que está aqui em cima. Ó, potência, quem é a potência aqui no 1024, lá no início que a gente encontrou? Era esse cara aqui, certo? Potência é o resultado, gente. Então, olhando para isso, a pergunta é, quando foi que esse resultado foi positivo? Ou seja, quando que foi positivo? Em que momento aconteceu isso? Quando? Olha comigo. Deu. Os resultados que deram aí foram menos 2, o expoente era ímpar, era 1.
Quando o expoente foi 2, o que aconteceu com o resultado? Foi mais, foi positivo. Quando foi 3, não foi positivo, foi negativo. Quando foi 4, foi positivo. Quando foi 5, foi negativo. Quando foi 6, foi positivo. Quando foi 7, foi negativo. Quando foi 8, foi positivo. Quando foi 9, foi negativo. Quando foi 10, positivo. Ou seja, só aconteceu positivo quando o expoente foi quanto? 10, 8, 6, 4 e 2. Ou seja, quando foram pares. Então a resposta lá em cima é o que? Quando o... Deu até uma subida aqui, ó. Quando a resposta é... Quando o expoente é par, tá bom? Você pode responder assim, ó. Expoente par. Então, quando o expoente é par, aí você vai ter número positivo. E quando que o resultado foi negativo? Agora a pergunta é essa. Quando é que foi negativo? Quando o expoente era o quê? Ímpar. Expoente ímpar. Não é? Só conferir ali, ó. Deu 1, quando o expoente era 1, deu menos 2. Quando o expoente era 3, que também é ímpar, deu menos 8. Quando o expoente era 5, deu menos 32. Quando o expoente era 64, era 7, deu menos 128. Quando o expoente era 9, deu menos 512. Ou seja, sempre que era ímpar. 9, 7, 5, 3 e 1. Não é isso? Sempre que aconteceu isso, foi ímpar. Tá? Então a resposta aí para vocês anotarem na página 34 são essas aí. Quando o expoente é ímpar, no 3. Quando o expoente é par, no 2. E a primeira, as respostas são essas que estão aí anotadas. Beleza? Ó, fiz com vocês. Agora vocês têm exercício para fazer no livro. Então, façam os exercícios do livro da potenciação que estão aí na página 35, tá ok? Façam esses exercícios, ó, página 35, do 1 até o 6, ok? E eu quero aproveitar também para já falar com vocês um pouquinho, já pelo menos iniciar, falando com vocês sobre a raiz quadrada, que está na página 36. Lá na página 36, ele vai começar a falar sobre raiz quadrada. Eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram o que é raiz quadrada, tá bom? Então eu vou pedir para vocês comentarem lá. Podem ler esse texto aí se vocês quiserem, para poder lembrar o que é raiz quadrada. E aí eu quero ver lá vocês escrevendo para mim o que vocês sabem sobre raiz quadrada, com as suas palavras, tá bom? E aí na semana que vem eu vou dar prosseguimento nessa parte aqui. Então vocês vão me falar o que é a raiz quadrada, e aí na semana que vem eu vou continuar dessa parte na nossa aula. Tá beleza? Ó, então, façam os exercícios somente da página 35. Semana que vem a gente faz a da página 36 e 37. Não é para essa agora, beleza? Não deixem de fazer esses exercícios do livro, porque na volta, que a gente quer que volte às aulas, né? Se Deus quiser, quando tudo voltar, eu vou receber essas folhas aí para poder corrigir. Então, por favor, façam em folha separada, para eu poder dar visto depois, corrigir, poder entregar depois de volta para vocês, tá bom? Então tenham uma ótima semana, que o Senhor abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.